Ei pessoal, tudo bem por aí? Você topa desmistificar dois assuntos que são tratados de forma parecida, mas que são completamente diferentes? Vamos falar de transtorno bipolar e de transtorno de borderline. São dois transtornos que têm tratamentos e são bem distintos, hein? Algumas pessoas tratam de forma equivocada esses dois assuntos. Para que a gente possa parar de confundi-los e não ficar fazendo piadinhas por aí do tipo: você é de lua, hein? Muda de humor com uma facilidade. Te convidamos a conversar com a psicóloga Neide Maria de Oliveira, que vai nos auxiliar a compreender com empatia esses dois transtornos. E Neide, tudo bem? E Domingos, eu tô bem, e você? Tudo bem, obrigado. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente nesse lugar, trazendo esse outro assunto, né, Neide? Que é um assunto bem delicado, mas que a gente consegue tratar com delicadeza e com empatia, né, Neide? É verdade, Domingos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez para falar com vocês sobre mais um assunto relacionado à saúde mental. E realmente o assunto de hoje é um assunto, mais delicado para a gente falar, mas que eu considero que é extremamente relevante a gente trazendo cada vez mais conhecimento, informação para as pessoas que acompanham, até para que elas também possam entender um pouco disso e conseguirem ir aí buscando ajuda no dia a dia se precisar, né? Eu me sinto super seguro tratando esse assunto aqui com você. Ah, obrigada. Vamos tocar? Jogar essa bola aqui e fazer muitos gols? Vamos sim. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho, Neide, o que é transtorno bipolar e o que é transtorno de borderline. Ótimo. É importante a gente começar diferenciando esses dois transtornos, Domingos, porque realmente eles são muito confundidos de uma forma assim, geral, né, pela população. E aí hoje eu queria trazer algumas informações que possam até ajudar a diferenciar um pouco e tirar alguns estigmas. Primeiro, a gente entender que esses dois transtornos, eles têm entidades clínicas diferentes, por aí já muda tudo, né? Então, o transtorno afetivo bipolar é um transtorno de humor, né? Assim como a depressão, por exemplo, né? E o transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade. Então, eles são, vamos dizer assim, de famílias diferentes. Só por isso eles já têm características e comportamentos bastante diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de um transtorno de personalidade, nós estamos falando de algo que não é momentâneo, sabe? Que não é, por exemplo, uma crise ou outra. Nós estamos falando da construção da personalidade de uma pessoa, que é feita ao longo da vida, né? Lá desde a infância e vai construindo. Então, os transtornos de personalidade, eles fazem muito parte dessa personalidade, como o próprio nome já diz, desse temperamento, né? Meio que assim, o jeito da pessoa se comportar na vida, né? Diferente de um transtorno de humor, no caso do transtorno afetivo bipolar, que ele já vai ter, vamos dizer assim, as sazonalidades, né? A pessoa vai ter uma crise ou uma fase aí de mania, de depressão, mas ela consegue voltar para um estado normal, né? E ter uma vida mais funcional e tudo mais. Eu acredito que a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso para frente. Então, assim, de um modo geral, o transtorno afetivo bipolar, ele é caracterizado por mudanças de humor, né? De uma fase de depressão para uma fase de mania, que a gente chama, ou de hipomania. Então, essa fase de depressão, a depressão já é um assunto mais conhecido da maioria das pessoas. Então, é essa sensação de tristeza com frequência, né? De sensação de vazio, de falta de vontade de fazer as coisas. E isso, quando um paciente que tem o transtorno bipolar, passa pela fase da depressão e vai ter ali todos os sintomas de uma depressão, né? E essa depressão, ele sai da depressão e vai para uma mudança de humor, que é a fase de mania, onde esse humor muda drasticamente. Então essa pessoa sai de um estado de baixa
para um outro que é de euforia, de agitação, de pensamentos acelerados, de uma fala. Então, às vezes de impulsividade, agressividade. Então é por isso que se fala aí no transtorno afetivo bipolar de oscilação de humor, né? Uma hora ele está de um jeito, uma hora ele está de outro. Mas uma característica muito forte do bipolar é que isso são fases. Então a pessoa vai passar por uma fase ali da mania, que às vezes isso varia um pouco, mas dura aí às vezes semanas, né? Pode até durar um pouco mais. E depois para uma fase depressiva. E ele pode retornar para uma fase de equilíbrio, né? Uma fase normal em que ele não está ali com uma dessas situações afloradas. No transtorno de personalidade borderline, isso funciona de uma outra maneira, né? Então é um jeito, a pessoa já tem um jeito de conduzir a própria vida, as atividades diferenciado. Tem uma analogia que eu escutei uma vez, eu nunca mais esqueci, eu gosto de usar ela para diferenciar esses dois transtornos. Imagine uma pessoa que, por um motivo específico, por um remédio que ela tomou, que causou tremor nas mãos, ou por um adoecimento ali que de vez em quando causa um tremor momentâneo, ou porque ela tomou um susto muito grande, está tremendo de nervoso, e ela vai escrever um texto. Essa caligrafia vai sair tremida, não é verdade? Mas ela vai voltar ao estado normal, ou seja, quando aquele efeito do medicamento passar, ou quando o susto passar, ela vai voltar a ter uma escrita normal. Esse seria o bipolar. No caso do borderline, imagine uma pessoa que já tem uma escrita difícil de ser lida, uma escrita que já é mais conturbada, mais difícil de ser, vamos dizer assim, compreendida. Então, ele não volta não tem um normal, né? Tem sempre um padrão um pouco mais alterado, diferente do que já estamos acostumados, sabe? Eu gosto de trazer essa analogia para a gente conseguir diferenciar de uma forma mais simples essa característica importante sobre os dois transtornos, porque só pelo fato de eles serem transtornos de entidades clínicas diferentes, a condução, o tratamento e tudo mais vai ser totalmente diferente para esses dois. Seguindo esse mesmo exemplo que você deu, supostamente, então, se a pessoa passa por uma dificuldade ou por uma questão complicada na vida dela, e ela, né, usando o exemplo da escrita, e ela já escreve tremendo ali, talvez nem escrever ela vai conseguir, né? Seria mais ou menos isso, né? Sim, exatamente, né? Se às vezes ela está em situações mais difíceis de lidar, ela pode às vezes não conseguir ter uma resposta adaptativa mesmo e ter comprometimento aí, né, das suas funções relacionadas ao trabalho, ao convívio social e tudo mais que esse transtorno vai trazendo para a vida dela. Aí eu queria que você falasse um pouquinho, então, já explicou bem sobre o bipolar, né, mas mais um pouquinho sobre os tipos de diferença e quais são elas. O transtorno bipolar tem tipos diferentes e quais que são esses tipos? Essa é uma ótima explicação da gente dar, porque o bipolar ele tem basicamente, né, 3 tipos vamos dizer assim, das formas de a gente diagnosticar o transtorno bipolar. A gente tem o bipolar tipo 1, a gente tem o transtorno bipolar tipo 2 e um que a gente chama de ciclotímico. Qual que é a diferença entre esses 3 tipos de transtorno bipolar? É o mesmo bipolar, né? A diferença basicamente está na intensidade dos sintomas. Tá? Os sintomas, eles basicamente são os mesmos, com diferença do tipo 1, que às vezes tem a presença dos sintomas psicóticos aí com mais frequência, né, nas crises, mas o tipo 1, ele tem os sintomas mais intensos, as crises são mais fortes, mais intensas e que muitas vezes traz naquele momento um comprometimento das funções, por exemplo, de trabalho, às vezes numa fase de mania, essa pessoa ela não consegue ter uma funcionalidade de relacionamento, de trabalho e tudo mais. Uma fase depressiva, ela também às vezes não consegue ter essa funcionalidade, né? No transtorno bipolar tipo 2, esses sintomas eles são mais atenuados, vamos dizer assim. Então, é interessante a gente observar isso porque às vezes quem faz mais o movimento de buscar ajuda primeiro é o tipo 1, porque ele sente isso na pele, né? Que ele não dá conta de algumas coisas quando ele está sofrendo com aquela fase, né? O tipo 2, às vezes, ele nem procura ajuda.
porque fica como se fosse, ele está um pouco alterado, mas está adaptável, as pessoas ainda conseguem lidar, enfim, ele também consegue ser ali funcional na maioria das vezes, né? Mas isso não significa que não precisa de tratamento, né? E o ciclotímico, ele vai ter muitas fases da hipomania, que a gente chama, que esses sintomas atenuados, a gente chama de hipomania, que vamos dizer assim, que é uma mania um pouco mais suave, né? No ciclotímico, a gente tem essas fases de hipomania e a diferença é que elas são mais cíclicas, ou seja, as fases elas não duram tanto tempo, então não dura ali 2 semanas, 3 semanas, às vezes elas duram 2 dias de uma, 2 dias da outra, então essa alteração de humor ela acontece com uma frequência maior. Certo. Deu para esclarecer um pouquinho? Deu, mas uma outra coisa aqui que se eu estou em casa vendo você comentando, fiquei em dúvida, eu tenho algumas oscilações e tal, como que, a quem eu procuro para eu pensar se eu preciso ou não de tratamento, né? Qual que é para que profissional que eu tenho que tentar procurar para mim? Eu estou ouvindo, falei, nossa, eu acho que eu tenho esse moderado que ela falou. Domingos, muito bom você trazer essa questão, porque quando a gente fala dos transtornos ou de qualquer adoecimento, né, da nossa saúde aí mental e emocional, é importante a gente tomar cuidado com uma questão. Oscilação de humor por si só não caracteriza um quadro clínico de um transtorno, né? Então eu estou trazendo aqui a oscilação de humor porque é algo que é muito frequente, né? As pessoas até usam no dia a dia, tipo assim, se a pessoa hoje está de um jeito, amanhã está de outro, esse aí é bipolar, né? Mas isso não é uma verdade, né? A gente precisa de ter vários critérios clínicos para se confirmar um diagnóstico. Às vezes isso inclusive leva tempo para se fazer. Não é feito, chegou no consultório, já atendeu, agora é bipolar. Às vezes leva meses para a gente de fato conseguir confirmar um diagnóstico e às vezes, principalmente quando se trata desses dois, para diferenciar um e outro, tá? Mas vamos lá, a sua questão. Oscilação de humor é normal, nós não estamos 100% todos os dias. Tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô bem. Às vezes aconteceu alguma coisa no meu dia, eu já fiquei lá meio mal-humorado ou meio triste, né? Isso é normal. É importante a gente observar a intensidade dessa oscilação de humor, você muda muito, assim, fora de uma situação que é tolerável, né? E outra coisa, a frequência que isso acontece, né? Se, por exemplo, às vezes eu passo uma semana eu tô muito bem, eu tô super bem, e na outra semana eu já tô lá embaixo. E às vezes nem aconteceu alguma coisa assim muito relevante. É porque a gente tem situações na nossa vida, por exemplo, uma pessoa que perdeu um familiar, ela vai ter ali o seu momento de depressão, o seu momento mais triste, tudo mais. São circunstâncias, né? Mas enfim, é natural, né? E até natural e necessário, né? Que tenha isso. Então, a sugestão que eu dou é o seguinte, depois de ouvir o que a gente vai falar aqui hoje, né? A pessoa fala assim, puxa vida, eu tenho muito disso aí, né? Eu tenho, assim, uns 4, 5 sintomas aí que a Neide falou e são muito fortes. Procura a ajuda de um especialista, né? Então, às vezes, um psiquiatra que vai poder te ouvir, começar a fazer esse diagnóstico, entender e talvez fazer os encaminhamentos necessários, ou um psicólogo que também vai ali te ouvir e ao longo do processo fazer um diagnóstico, né, para também poder fazer os encaminhamentos necessários. Então, o importante é que, se você sentir que está fora do padrão, né, do que você considera ali que é tolerável, busca uma ajuda, não custa nada, né, avaliar isso com mais cuidado. E aproveitando então que nós estamos falando de especialista, vamos falar de quadro clínico, né? Aí queria que você falasse quais as características mais comuns de cada quadro clínico. Ótimo. Inclusive você falou no início lá que as pessoas confundem muito um com o outro, né? Sim. Um dos motivos, tem alguns... Eu confundia muito. Você confundia muito? Pois é, tem algumas características que elas parecem a mesma e assim, elas são o mesmo sintoma, mas eles se comportam de uma forma diferente em cada quadro. Uma delas é a oscilação de humor, Domingos. Como eu te disse, no transtorno afetivo bipolar, essa oscilação de humor ela vai vir muito marcada por fases, né? Então a pessoa está ali numa fase depressiva e ela permanece ali por alguns dias, por semanas,
naquela fase. Depois ela muda de fase, ela vai para uma fase maníaca e aí ela tá eufórica, ela não consegue dormir, ela não consegue ficar quieta, ela tem a impulsividade da fase maníaca, né, que quer às vezes tem compras compulsivas, o que numa situação normal essa pessoa não age assim, né? No transtorno de personalidade borderline também tem oscilação de humor, mas as oscilações de humor do borderline, elas são muito mais cotidianas. No borderline, às vezes eu tô bem, caiu um copo, eu já fiquei extremamente irritada. Né? Então, essa mudança de humor, ela não precisa de um motivo para eu mudar de humor. De repente, qualquer coisa ali já é o suficiente para o meu humor alterar, para eu estar bem ou para eu não estar bem, sabe? De repente, estou aqui, estou super bem conversando com você e você falou alguma coisa que me desagradou e meu humor muda drasticamente, né? Então, o humor do borderline ele é muito mais instável do que o do bipolar. O do bipolar, quando ele não tiver nenhuma dessas fases de mania e depressão, ele é como eu e você, tem um humor normal, uma oscilação de humor normal, entende? Então esse é um dos sintomas. O outro sintoma que é bastante comum é essa questão da impulsividade, que ela é comum nos dois tipos de transtorno. Qual que é a diferença? Mais uma vez, é a forma como isso acontece. A impulsividade ela vem para o bipolar nos momentos, principalmente da fase maníaca, em que a pessoa às vezes pode ter né, impulsos de, por exemplo, comprar demais, até impulsos voltados para a questão sexual, sabe? No transtorno de personalidade borderline, é quase que aquilo é do dia a dia, é uma pessoa que reage muito às situações, é muito impulsivo para fazer as coisas, é muito impulsivo para responder aos comportamentos, ao que as pessoas falam, então já é um temperamento muito impulsivo, assim, né? E que se não tiver tratamento, cuidado, isso só vai piorando e tornando o dia muito disfuncional, inclusive para quem está perto, né? Para as relações de trabalho e tudo mais. Uma característica comum de quem tem transtorno de personalidade borderline é uma grande sensação de vazio. Eles experimentam uma sensação de vazio muito grande, de angústia muito grande. Isso acontece com o bipolar na fase de depressão, né, que tem essa sensação de vazio, de inutilidade e tudo mais. É nessa fase que o bipolar vai sentir isso. O borderline, ele sente isso. Né? A gente escuta no consultório, muitas vezes as pessoas falam, olha, não sei porquê, mas não tem, parece que não tem nada dentro de mim, não tem sentimento, não tem raiva nem tristeza, né? Uma sensação de uma angústia muito grande, né? Que eles sentem. A agressividade também, né? Às vezes no bipolar é muito comum nas fases de mania, no borderline é mais comum no dia a dia esse impulso, a dificuldade de controlar a raiva é algo muito comum no transtorno de personalidade borderline. Tem muito pouca habilidade para fazer esse controle da raiva, né? Então, você vê que os sintomas, eles são parecidos, mas eles aparecem de maneira muito específica em cada um. Né? Uma outra coisa que é muito comum do borderline e que o bipolar não experimenta muito são as dificuldades de relacionamento. O transtorno de personalidade borderline, ele tem muita dificuldade em manter relacionamentos duradouros, porque os relacionamentos eles acabam sendo muito intensos e instáveis. Né? Muito aquela coisa de é muito forte, mas ao mesmo tempo é muito tumultuado, é muito difícil de se manter essa relação. No transtorno afetivo bipolar, isso não acontece, né? A pessoa, se ela está cuidada, se ela está tratada, ela consegue manter casamentos de uma vida inteira, relacionamentos profissionais, inclusive, de uma vida inteira. O borderline, muitas vezes, ele vai ter mais dificuldade de fazer isso, de manter-se no emprego, por exemplo, por causa dessa instabilidade emocional. Então, quando a gente olha para esses dois transtornos, a gente vê um transtorno de personalidade borderline muito instável, né? Uma pessoa muito instável em relação a várias coisas, e o bipolar ele tem mais essa instabilidade nas fases, mas fora disso ele consegue manter mais equilíbrio e uma vida bem mais funcional. E por essa aparente semelhança entre os dois,
provavelmente deve dar um bom trabalho chegar a um diagnóstico, né? Verdade, Domingos. Estabelecer esse diagnóstico não é fácil, né? Até porque dentro da saúde mental, né, da psiquiatria e da psicologia, muitos sintomas eles são comuns a várias doenças, né? Então, às vezes, precisa de tempo para se identificar um diagnóstico, porque, como eu disse, tem critérios clínicos, não é só porque a pessoa está ali me falando que ela muda de humor, que ela é transtorno bipolar. Então, assim, a gente precisa respeitar rigorosamente esses critérios clínicos, né, para a gente realmente conseguir confirmar um diagnóstico. E muitas vezes, aí a gente tem que também entender um pouco do histórico desse paciente, porque às vezes a pessoa está ali no meu atendimento, mas ela não está em crise. Então eu não consigo identificar, eu vou ter que buscar isso na história, nos momentos em que ela já esteve em crise, às vezes conversar com a família, para entender um pouco como que são esses comportamentos. E às vezes tem pessoas que chegam em crise, né, dentro do consultório médico ou dentro do atendimento da psicologia. E aí, mesmo quando a gente consegue ter uma hipótese diagnóstica, às vezes não vai estar tão evidente essas diferenças. Será que é um transtorno afetivo bipolar? Será que é um borderline? Então, assim, a gente vai precisar olhar isso com muito cuidado, ir acompanhando com esse paciente, se for o caso, chamar a família, né, próxima para a gente conversar, para a gente entender um pouquinho mais desse comportamento no dia a dia, para a gente conseguir fazer um diagnóstico adequado. Por que é importante a gente fazer isso? Porque o tratamento ele é muito diferente. Uma coisa é você tratar algo que é da personalidade daquele indivíduo, né? Outra coisa é você tratar algo que é do humor daquela pessoa. Ele não tem, aquela pessoa que tem o bipolar, ele tem a personalidade dele. Às vezes tem uma pessoa que é bipolar e é mais introspectiva, mais reservada, mais tímida, e tem outra que também tem o transtorno bipolar e é mais expansiva, mais dinâmica, mais comunicativa. Ele não tem os desafios da personalidade. O borderline, ele tem isso na sua constituição, vamos dizer assim, no miolo aí, né, da sua formação de personalidade, né? Então, só por isso já dá um bom trabalho aí pra gente cuidar dessas duas partes de forma bem diferenciada para que o paciente tenha alívio dos seus sintomas e consiga ter uma vida mais funcional, né? E questão de curiosidade mesmo, né? Você conseguiria explicar um pouquinho para a gente como que é a crise do borderline, por exemplo? Para identificar, assim, para as pessoas, né, que querem entender um pouco mais. Então, assim, eu até fico pensando às vezes assim, né, se o borderline ele tem essa crise mesmo, né? Porque como é algo às vezes que é muito corriqueiro para ele, né, muito do jeito dele lidar com algumas coisas, mas enfim, a gente consegue sim perceber que tem vários momentos e situações que eles estão muito aflorados, vamos dizer assim, muito acima, né, daquilo que talvez eles seria algo mais funcional para todo mundo que está em volta, inclusive para o paciente. Então, as crises do borderline, vamos dizer assim, elas têm uma marca muito forte, às vezes, de agressividade, de impulsividade para fazer as coisas. Tipo assim, você me fala, eu não vou parar para pensar, eu vou reagir imediatamente àquilo. E, às vezes, a minha reação é negativa, não é? Então, eu vou te dar um exemplo, né? Uma pessoa, quando eu falei lá da questão dos relacionamentos instáveis, dessa sensação, não sei se eu falei isso, mas uma coisa muito comum do borderline é a vivência do abandono. Eles têm muito isso, sentem-se abandonados. Então, falei do vazio, junto os dois, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa mandou uma mensagem para alguém e aquela pessoa não respondeu. Já é o suficiente para ele se sentir abandonado, que o outro não gosta dele. E aí dá uma sequência de pensamentos e às vezes atitudes relacionadas a isso que são completamente disfuncionais e não essa sensação essa vivência do abandono, ela pode ser real, o outro realmente pode não querer estar perto, mas ela pode ser imaginária, né? Por causa de uma mensagem ele entendeu que ele foi abandonado, né? Então é muito perceptível essa instabilidade nas relações. Eu escuto de alguns pacientes que eu tenho com esse transtorno que falam assim, eu estava tudo bem,
Mas aí chegou e me falou tal coisa, nossa, já me deu vontade de pegar aquele copo e jogar na pessoa, né? Uma irritação, uma raiva que eu não consigo controlar, não está em mim, eu não sei de onde vem isso. Não aconteceu nada demais, né? Depois que passa, consegue entender aquilo, mas não consegue conter a ação daquilo naquele momento, né? Então, assim, relacionamentos às vezes interrompidos, né? Às vezes a pessoa, é uma forma da pessoa identificar, né? Olha para os seus relacionamentos, como que é, né? Porque nenhum relacionamento é perfeito, né? Mas são muito instáveis, ou seja, você não consegue sustentar, é sempre muito tumultuado, tem presença de agressividade, né? Até da sua parte mesmo, de ser muito confrontativo, de ser agressivo, de partir para cima do outro mesmo. Então são sinais que o outro pode falar, poxa, peraí, acho que isso não tá legal, né? Eu penso que eu preciso buscar apoio para entender como que isso funciona. Como que eu posso melhorar? Ou como que eu posso tratar, né? Que aí tem que ter um tratamento mesmo, né, Domingos? Para conter esses impulsos, né? E conseguir, talvez, pensar um pouquinho só antes de agir, né? Mesmo que seja desafiador. Então vamos falar de tratamento. Vamos Já falar de que você já puxou ele. Vamos lá. O tratamento para esses dois transtornos, eles são bem diferentes, como eu te disse, né? Mas a gente tem duas linhas aí de tratamento. Uma delas é a farmacológica, que vai ser prescrita aí por um médico, né, especialista, para que possa trazer aí uma diminuição desses sintomas. O transtorno afetivo bipolar, por exemplo, ele pode ter, claro que cada caso é um caso, né, mas ele pode ter até assim, 80% desse transtorno pode estar relacionado a questões genéticas, né, que são questões físicas, biológicas mesmo. Então, precisa haver uma intervenção medicamentosa para que a parte do humor dessa pessoa, né, que a gente tem aí hormônios, etc., que controlam o humor, né, que elas sejam reguladas, vamos dizer assim, para que ele consiga fazer a parte comportamental que ele precisa fazer. No borderline, mesma coisa, né? O tratamento ele vai vir muito no sentido de conter, às vezes diminuir essa sensação de angústia, de vazio que ele sente, de conter essa impulsividade. E aí vem a outra parte do tratamento dos transtornos, que é a parte comportamental, que é feita pela psicologia, né? Pela psicoterapia, que é a parte em que o indivíduo ele aprende sobre o que ele tem e ele começa a tentar mudar ou adaptar os seus comportamentos, né? Porque eu digo para os meus pacientes, o fato de você ter um transtorno não significa que você precisa continuar se comportando assim o resto da vida. Às vezes vai ter situações que eu sei que para você é difícil controlar, mas poxa, se em 10 vezes que você perdeu o controle, você com o tratamento, com as ferramentas adequadas, já conseguir se controlar em 2, já está ótimo, né? Já não são mais 10, já são 8, não é? Então é de ir trazendo essa funcionalidade para ele, essa consciência. A gente trabalha muito no processo de psicoeducação, que é de ensinar a pessoa sobre o adoecimento dela. No transtorno bipolar, por exemplo, Domingos, a pessoa, ela consegue, né, com o tratamento e tudo mais, ela vai aprendendo, inclusive, a identificar, né, se essa alteração de humor está começando a fazer diferença no dia a dia. E aí ela pode evitar que ela explode e tenha uma crise, por exemplo. Porque aí ela vai ter técnicas ali de manejo dessas emoções, desses sentimentos, ou de algo que seja circunstancial, que tenha provocado, né, essa alteração, ela consegue às vezes agir, fazer uma intervenção antes que isso piore, entende? Então, esse tratamento, né, do comportamental, ele é essencial, né? Não é só com a medicação que essa pessoa vai ter melhora, a medicação ela vai atenuar os sintomas e ela é essencial para o tratamento, mas é importantíssimo também que o paciente ele receba o acompanhamento da psicoterapia, da psicologia, para que ele tenha uma vida mais funcional. E você comentou também sobre o quadro clínico, né, a importância de conhecer o histórico também do paciente. Sim. E aí, qual que é a importância da família estar dentro desse tratamento junto? Ou é importante que a família esteja junto?
Nossa, você trouxe agora um assunto que eu adoro, que é essa questão da família, né? Eu acredito que é fundamental ter o apoio da família. Por diversas situações. Às vezes o paciente que está em tratamento, existem situações que ele tem resistência a esse tratamento, né? E a gente precisa, por exemplo, que a família apoie ali na medicação, para tomar a medicação na hora certa, para realmente não deixar de tomar o remédio, para que ele realmente consiga se manter em equilíbrio. Se o paciente não estiver conseguindo fazer isso sozinho, às vezes quando o paciente está em crise, né, está numa fase de mania, por exemplo, ele negligencia essas coisas, ele não vai tomar nada e aí só vai piorar a situação, né? Então, a família também precisa entender desse diagnóstico, sabe, Domingos? A família vai ser importante não só para nos dar informações, para que nós consigamos fazer um diagnóstico mais adequado, mais assertivo, mas ela também vai ser importante no tratamento desse paciente, né? No entendimento de como essa pessoa funciona, de às vezes minimizar alguns gatilhos que são dados no dia a dia, né, para essa pessoa. Então, quando a família também se envolve, consegue acolher esse paciente, porque, Domingos, eu fico sempre pensando assim, sabe? Escuto dos meus pacientes e falo, poxa, às vezes como também é difícil para aquela pessoa viver dessa maneira. Então, quando ele recebe o cuidado da família, tem os profissionais que apoiam, que orientam, que também cuidam, ele se sente muito mais adaptado, ele se sente muito mais acolhido, abraçado ali, e a melhora a gente começa a ver que ele é muito mais significativo, né? Então, sei que conviver com pessoas que às vezes sofrem de transtornos, principalmente se não estão em tratamento, não é uma tarefa fácil, é difícil, né? Então é por isso que a gente precisa procurar ajuda, para que a gente consiga identificar, envolver todo mundo, né, de forma assertiva, para que esse processo vá sendo construído junto e possa trazer melhoras não só para o paciente, mas para o convívio familiar, para as relações, né, para esse ambiente familiar. Gente, é o meu segundo bate-papo com você. Por mim, eu entrevistaria você sempre, toda vez. Obrigado a todo mundo para te entrevistar aqui, tá? Obrigada, fico lisonjeada. De verdade. E para a gente fechar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre se esses transtornos, eles têm cura, ou como lidar com isso, né? Sim, eu penso que nós podemos falar, assim, dos prognósticos, né? Porque são transtornos que a gente não consegue falar em cura. Mas isso não significa que a gente não possa viver uma vida funcional, uma vida feliz, não possamos, né, ter uma vida como todo mundo. O transtorno afetivo bipolar, ele consegue ter uma funcionalidade muito maior, né, com o tratamento. Às vezes a pessoa fica ali anos e anos sem crises, então é ótimo. Às vezes quando tem alguma crise, como ele está muito sob controle, ela é mais branda, tem pouco impacto nas suas funcionalidades, como ele consegue se manter estável com trabalho, família, relacionamentos, filhos e etc., se ele estiver em tratamento. Então a gente está falando aí de um prognóstico mais positivo, né? No transtorno borderline, por essa instabilidade e por ser um transtorno de personalidade, o prognóstico, vamos dizer assim, ele é um pouco mais desfavorável em relação ao transtorno bipolar, né? Estou comparando aí os prognósticos. Mas isso não significa que essa pessoa também não possa ter uma melhora nos seus relacionamentos, uma melhora na sua forma de lidar com a vida, com as adversidades, com as situações, consigo mesmo, com a própria imagem, né, que também é um desafio para o borderline, sabe? Então, que ele não, o tratamento vai trazer para ele muito mais, uma maneira, vamos dizer assim, mais suave, mais cuidadosa, mais empática de lidar inclusive consigo mesmo, né? E vai trazer para quem está em volta muito mais empatia, compaixão e serenidade para conduzir aquelas situações que porventura fujam um pouco do controle. Então, assim, não dá para a gente falar de cura, mas dá para a gente falar em prognósticos positivos, mais adequados, para que essas pessoas sejam mais felizes e sejam mais funcionais, consigam ter uma vida
com menos conflitos, menos desafios com relação ao transtorno que elas têm. Muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Eu te agradeço. É sempre revigorante, né? Conversar com você e entender de assuntos tão delicados, né? Tão profundos e que a gente precisa tocar até para desmistificar eles mesmos, né, Neide? Sim, eu penso que isso é essencial, né? A saúde mental, durante muitos anos, a gente nem quer falar sobre isso, né? Existe uma série de preconceitos, uma série de coisas que a gente não sabe, a gente sabe assim enviesado, né? No popular. E aí é importante a gente falar sobre isso, sabe? É importante a gente poder conversar, a gente poder identificar, para que a gente não saia por aí também rotulando as pessoas, né? E sem compreender exatamente o que está acontecendo com ela, porque às vezes a gente precisa julgar menos, né? E compreender mais e apoiar mais, para que a gente também consiga contribuir de uma forma social para o bem-estar de todo mundo. E eu só estou acabando aqui porque eu tenho realmente que acabar. Obrigado por você também. Muito obrigado a você que está aí nos assistindo, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do assunto e lembre-se de ter empatia no dia a dia. Esses transtornos que discutimos têm tratamento e vai depender de você procurar a ajuda de um especialista. Eu espero que esse nosso relacionamento possa criar elos, abrir mentes e continuar criando conexões. Se você gostou desse plugado, comente, mas se você gostou muito, compartilha. Eu e a Neide vamos ficando por aqui e até o próximo plugado.